Evangelho de João, capítulo 1. E pais, mães, tragam seus filhos. Estamos aqui todo sábado, às 19h30, né? Eu já falei isso várias vezes aqui, às vezes quando eu prego. O seu filho precisa ter amizades na igreja, né? Nós, seres humanos, vivemos de relacionamentos. E o jovem, então, nem se fala. O jovem vai onde ele tem amigos. Às vezes você fica insistindo para o seu filho vir na igreja no domingo, mas ele não tem amigos, ele não quer vir. Traga um no sábado, para que ele faça amizades. Porque se ele não tiver amizades aqui, ele vai ter amizades no mundo. Ninguém fica sem amizades. E onde ele tiver amizade, é onde ele vai ter vontade de ir. Então traga o seu filho, incentive, venha com ele, senta no banco com ele, né? Às vezes, eu não vou no culto no sábado, não vem. Vem por causa dele. E senta, fique no meio dos jovens, escute a palavra, incentive o seu filho, a sua filha, a estar aqui, fazer amizades com todos esses jovens lindos, bonitos que estavam aqui. Amém? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Amém. Feche seus olhos. Ó Pai, muito obrigado, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor mais uma vez pela palavra do Senhor. Agradecemos ao Senhor mais uma vez pela Tua igreja, por cada um de nós aqui, ó Pai. Todos os nossos irmãos, estamos aqui juntos em comunhão para louvar ao Senhor, adorar ao Senhor e juntos também aprendermos mais de Ti, aprendermos mais da Tua palavra. Muito obrigado, Jesus, pela graça e a misericórdia do Senhor que são derramados sobre as nossas vidas, que nos permitem estar aqui diante do Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, por ser o selo em nossas vidas, por ser o selo do Pai em cada um de nós. Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor, abre os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, abre o nosso coração, faz o nosso coração a terra fértil, para que a Tua palavra, a Tua semente possa cair e, entrando nessa terra macia, possa germinar e dar frutos para a eternidade, frutos dignos de arrependimento, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Nesses últimos tempos, eu estava falando com Deus, eu estava falando, Deus, eu quero conhecer o Senhor. Quero conhecer o Senhor. Mas conhecer mesmo. Eu quero conhecer o Senhor de tal forma que a minha vida seja transformada. Mas se você não conhece o Senhor, eu preciso conhecer mais. Deus, eu quero conhecer o Senhor. E esse texto fala que ninguém viu a Deus. Ou de outra forma, ninguém conhece a Deus. Ninguém conheceu a Deus de forma plena, a não ser o unigênito de Deus. Quem é o unigênito de Deus? Jesus, que está ao lado do Pai. É Ele quem revela Deus de forma plena, de forma absoluta. Uma das frases, né, já falando da conferência que a gente estava, uma das frases que mais me marcou lá foi falada por, acho que 3 pastores, é claro que de forma diferente, mas os 3 falaram a mesma coisa, falando assim: se tudo que você conhece sobre Deus, tudo que você pensa sobre Deus, todo o entendimento que você tem de Deus, toda a opinião que você tem a respeito de Deus, se não tem embasamento em Jesus, jogue fora. Entenderam? Tudo que você pensa de Deus, o que vem na sua cabeça quando você ouve a palavra Deus? O que vem no seu coração? Qual é o sentimento que flui dentro de você quando você ouve a palavra Deus? Se tudo que você pensa a respeito de Deus não está em Jesus, jogue fora. Porque isso que você pensa de Deus, se não está em Jesus, não é a verdade sobre Deus. É o que você pensa, mas não é a verdade sobre Deus. Porque nenhum homem conheceu a Deus, nenhum homem viu a Deus para poder falar algo com convicção a respeito dele. Mas quem revela a Deus plenamente? Jesus. Nós conhecemos Deus através de Jesus. É por isso que antes de Cristo, as pessoas tinham muita dificuldade em entender quem é Deus. Até hoje, quem não entende Jesus Cristo, tem muita dificuldade em entender quem é Deus. É por isso que o povo de Israel, mesmo Deus estando ali, falando com eles,
andando ao lado deles, fazendo obras maravilhosas no meio deles, eles tinham dificuldade em entender quem era Deus. Por quê? Porque o Filho ainda não havia sido revelado, porque o Filho ainda tinha sido manifestado na terra, manifestado em carne. Jesus, quando Jesus vem à terra, aí sim, as pessoas puderam dizer, agora nós vimos a Deus, agora nós conhecemos Deus. Antes nós não conhecíamos a Deus plenamente, agora Deus é manifestado em Jesus. João ainda, capítulo 14. Versículo 6. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo. Versículo 7. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai. De agora em diante o conheceis e o vistes. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus, há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, antes é o Pai que está em mim quem faz as obras. Então, Filipe, fala para Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai, nós queremos conhecê-lo. E Jesus diz, Filipe, eu estou com você, quem me vê, vê o Pai. É impossível conhecer o Pai sem me conhecer. Então, toda a verdade, toda a realidade que a gente pode conhecer de Deus, deve ser conhecida em Jesus. É por isso que tudo o que nós fazemos, tudo o que nós pensamos, deve ser feito, visto, pensado com os olhos de Jesus, com os óculos de Jesus. Quando nós não colocamos os óculos de Jesus, nós sempre vamos colocar qualquer outro óculos que nós queremos. O que é esse óculos? Tudo no mundo é feito de uma cosmovisão. O que é isso? A forma de nós vermos o mundo, a forma de nós enxergarmos o mundo, e inclusive a forma de nós enxergarmos o próprio Deus. Depende do tipo de pensamento que nós temos, o tipo de óculos que nós vemos. Por que o óculos? Quem usa óculos aqui? Várias pessoas. Quando você coloca o óculos, você vê o mundo de uma forma. Quando você tira o óculos, você vê o mundo de outra forma. Ainda que a diferença seja muito pouca, alguns uns graus a mais, outros uns graus a menos, mas a forma de ver o mundo é diferente. Então, se eu olho para o mundo sem Jesus, eu vejo o mundo de uma forma. Se eu olho para o próprio Deus sem Jesus, eu vejo Deus de uma forma. Se eu olho para o mundo com os óculos Jesus, eu vejo o mundo de uma forma. Se eu olho para o próprio Deus com os óculos de Jesus, eu vejo Deus de outra forma. E assim, eu posso colocar qualquer outro tipo de óculos na minha frente. Eu posso olhar o mundo com os óculos apenas da política, eu posso olhar o mundo com os olhos da economia, eu posso olhar o mundo com os óculos do futebol. Então, de acordo com aquilo que eu coloco à minha frente, vai ser como eu vou ver as pessoas, a religião, Deus. E o que Jesus nos ensina? Veja o mundo com os meus óculos. Olhe para Deus, conheça a Deus, me conhecendo. Se nós não procurarmos conhecer a Jesus, nós não entenderemos a vontade de Deus. Nós não entenderemos o que Deus fez e o que Deus quer fazer. Mas esse conhecimento não pode ser um conhecimento apenas teórico. Nós temos a palavra. Os evangelhos estão aqui está falando de Jesus. Mas esse conhecimento não pode ser apenas eu conheço, eu sei. Não. Conhecimento tem que ser um conhecimento prático, porque Jesus foi prático. Jesus não fez apenas discursos. Ele falou. Ele subiu no monte, deu o sermão do monte.
Ele falava com as pessoas por meio de parábolas. Ele falava, ele discursava. Mas a maior parte do ministério de Jesus, ele não estava falando, ele estava fazendo. Ele estava agindo. E ao fazer e ao agir, Jesus estava demonstrando para as pessoas quem Deus é. Como Deus age com as pessoas. Como Deus lida com as pessoas. E se nós queremos ser como Jesus, nós devemos conhecê-lo verdadeiramente. Eu acredito que esse é um clamor que deve estar no seio da igreja, no meio da igreja, dos filhos de Deus. Nós precisamos conhecer Jesus verdadeiramente. Nós precisamos conhecer a Jesus para que o mundo conheça a Jesus através de nós. Mas isso só vai acontecer se nós conhecermos a Jesus verdadeiramente. E conhecer não é apenas na teoria. Eu posso dizer, eu conheço tal pessoa, porque eu tenho alguma informação a respeito dele. Mas eu posso dizer, eu conheço tal pessoa, porque eu ando com ele. Eu conheço tal pessoa, porque eu conheço cada passo que essa pessoa faz. Eu sei a hora que ele acorda, eu sei como que ele dorme, a coberta que ele usa, eu sei o que ele toma no café, eu sei que horas ele vai trabalhar. Então, eu posso ter uma informação a respeito do Diego. Não, Diego, o nome dele é Diego. Eu tenho uma informação. Conheço? Conheço. Mas a Carol conhece o Diego verdadeiramente. Ela conhece, por quê? Ela sabe onde ele dorme, inclusive ela dorme com ele, ela acorda, não sei se acorda no mesmo horário, mas ela está lá, eles tomam café, eles almoçam juntos, eles têm uma vida junto. Então, conhecer não é apenas ter uma informação a respeito de alguém, não é apenas ter uma informação a respeito de alguma coisa, é estar inserido nessa pessoa, é andar com essa pessoa, é estar na vida dessa pessoa, é viver a realidade dessa pessoa. Então, nós podemos conhecer a Jesus, mas também nós podemos conhecer Jesus. Todos, não vou dizer todos, mas pelo menos no Brasil, em qualquer lugar que você chegar, a não ser talvez em alguma tribo indígena muito isolada, mas se você chegar na maior parte do Brasil, você perguntar para alguém, você conhece Jesus? A maioria vai responder o quê? Conheço. Se você sair aqui na rua agora, se você for em qualquer bairro, você chegar para uma pessoa e falar, você conhece Jesus? Eles vão dizer, conheço. Todo mundo no Brasil conhece Jesus, então para que pregar o evangelho se todo mundo conhece Jesus? Eles têm uma informação a respeito de Jesus. Eles têm uma informação a respeito do nome de Jesus, talvez quem ele foi, mas eles não conhecem a Jesus, no sentido de a vida deles estar inserida na vida de Jesus. E nós, como igreja, nós conhecemos a Jesus? No sentido da nossa vida estar inserida na dele de tal forma, de que nós acordamos com ele, nós tomamos café com ele, nós trabalhamos com ele, nós tomamos banho com ele, nós dormimos com ele, e o principal, em todos os nossos relacionamentos, ele está. Isso é o conhecer Jesus. Conhecer a Jesus profundamente é viver tudo que ele viveu, é estar na realidade dele, é andar como ele andou, é pensar o que ele pensou, é falar o que ele falou, é ter como prioridade o que ele teve como prioridade. Conhecer Jesus é isso. Nós precisamos conhecer a Jesus, amém? Quem quer conhecer a Jesus? Eu acredito que esse deve ser o nosso clamor, esse tem que ser o meu clamor. Deus, eu preciso conhecer o Senhor. Mas como eu conheço o Senhor, Deus? Conheça o meu filho. Então, Jesus, eu preciso conhecer o Senhor. Jesus, como eu te conheço, leia a minha palavra, mas não tenha apenas uma informação sobre a minha palavra, viva a minha palavra. Porque você já leu o Evangelho de João, eu já li o Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, você conhece, nós conhecemos, eu conheço a história de Jesus, mas eu quero mais. Eu não quero apenas conhecer a informação, eu quero viver os passos de Jesus. A igreja tem que viver os passos de Jesus, fazer o que ele fez.
Jesus manifestou a Deus, Jesus revelou a Deus, não apenas em discurso, mas na forma como ele se relacionava com as pessoas. Ele manifestava a Deus no dia a dia com as pessoas. Eu estava conversando com a minha esposa, falando que certa vez eu estava pensando, eu achei engraçado, né? Várias vezes eu ouvi as pessoas falando assim, porque Jesus escolheu andar com os pecadores. Quem já ouviu, né? Jesus escolheu comer com os pecadores. Jesus entrava na casa do pecador, Jesus se assentava com os pecadores. Isso eu achei engraçado porque parece que Jesus tinha outra opção, comer com os pecadores ou comer com os não pecadores, mas Jesus não tinha outra opção. Por quê? Existia alguém que não era pecador? Só existia um que não era pecador, Jesus. Então, ou Jesus andava com os pecadores, ou ele andava sozinho. Ele não tinha opção. Falar assim, eu vou andar com os pecadores porque eu estou deixando de andar com os não pecadores. Não. Os fariseus eram pecadores, os saduceus eram pecadores, o sacerdote no templo era pecador, o rei era pecador, a prostituta era pecador, o cobrador de impostos pecador, todos pecadores. Então, Jesus não sendo pecador, Jesus sendo santo, ele andava com alguém que era diferente dele, porque ele não tinha opção, senão ele andaria sozinho. E nós, da mesma forma, nós temos que andar com os pecadores, comer com os pecadores, porque também nós não temos opção. Ou nós andamos com pecadores, ou nós andamos sozinhos. Sim, mas aí a diferença entre nós e Jesus é que Jesus era o único santo que poderia, sendo santo, andar sozinho ou andar com os pecadores, andar com um diferente. Nós temos que andar com os pecadores, porque nós andamos com os iguais. Todos nós iguais, pecadores, remidos e lavados pelo sangue de Jesus, mas pecadores. Pecadores, ainda que o Pai não nos veja como pecadores, por causa do sangue de Jesus. Mas nós temos que entender que nós somos pecadores, já lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então Jesus, não escolhendo andar com os pecadores, mas como a opção de que ele escolheu salvar o mundo, então ele tinha que andar com os pecadores. Ele nos ensina, revelando o Pai, nesse convívio com as pessoas. E Jesus foi prático, não teórico. Jesus foi da ação, ele fazia as coisas. Como eu disse, ele não ficou apenas no discurso. Ele nos demonstra muitas coisas no relacionamento que ele teve com as pessoas. Primeiro que a gente pode ver, aí em João ainda, no capítulo 1, ele tem um encontro com Filipe e Natanael. Primeiro ele encontra com Filipe e diz, segue-me. Depois de Filipe seguir a Jesus, ele vai até Natanael e fala, olha, vem comigo, vem conhecer um homem que é aquele de quem os profetas falaram. Ele é o Messias, João capítulo 1, a partir do versículo 43. Nós não vamos ler o texto não, mas depois você pode ler em casa. Eu vou passar só pelos textos de uma forma mais rápida. Mas Natanael, quando é convidado por Filipe a ir ter com Jesus, no versículo 46 ele fala assim, perguntou Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Filipe, vem e vê. Natanael, ele não fez esse questionamento assim, como algo novo, do nada, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não. Por quê? Porque isso já era um costume. Sempre que se falava da cidade de Nazaré, já era um costume, ele fala assim, Nazaré? De Nazaré não vem nada de bom, porque Nazaré era a cidade mais pobre da Galileia, e a Galileia era a região mais pobre de todo Israel ali, da Palestina, era dividida em Judeia, onde fica Jerusalém, Samaria, onde vem os samaritanos, e a Galileia. A Galileia, que era a região de cima, era a região mais pobre. É como se no Brasil hoje nós tivéssemos sul, sudeste, nordeste. Então o nordeste é a região mais pobre do Brasil. E da Galileia, essa região mais pobre, tinha uma cidade que era a mais miserável de todos, que era Nazaré. Exatamente a cidade onde Jesus foi criado. Jesus nasce em Belém, porque José e Maria eles saem da Galileia, descem para a Judéia para participar do censo. Jesus nasce em Belém,
né, para cumprir a profecia, que era a cidade de Davi, mas depois eles voltam para Nazaré, onde Jesus é criado. Toda a infância de Jesus em Nazaré, toda a adolescência, juventude e a maior parte da vida adulta em Nazaré, a cidade mais pobre de todo Israel. Mas continuando o texto, né? Natanael vem com um preconceito. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Hoje pela manhã está falando, eu morei em Belo Horizonte um tempo, e meio que fazendo uma comparação assim, né? Claro que não na mesma proporção. Alguém aqui conhece Ribeirão das Neves? Alguém é de lá? Alguém é de lá? Não, mas quem conhece a cidade de Ribeirão das Neves? Já ouviu falar? Então, quando eu morava lá, eles chamavam a cidade de Ribeirão das Trevas, de tão ruim que era a cidade, né? Uma cidade assim, literalmente feia. Tinha um centro ali que era mais arrumadinho, mas o resto da cidade era tipo assim, construções mal feitas, um aglomerado, uma cidade feia, uma criminalidade altíssima, alto índice de homicídio, prostituição. Inclusive, a cidade passou a ser muito assim, porque construíram 5 presídios. Né, os maiores presídios de Minas Gerais ficam nessa cidade, são 5 presídios que tem lá. Então, quando começou a chegar os presos, muitos familiares desses presos foram para aquela cidade e começaram a construir casas ao redor dos presídios. Então, a cidade, e o povo de Belo Horizonte, né, quando ouvia alguém falar assim, eu sou de Ribeirão das Neves, eles ficavam com um preconceito. Né? É lá de Ribeirão das Trevas, né? Porque a ideia era o quê? Não, o pessoal lá não é muito bom, não. O pessoal lá, quem vem de lá ou é bandido ou não é uma boa coisa. Nazaré era mais ou menos, mas numa proporção muito pior, dessa forma. Quando diziam, lá vem alguém de Nazaré, está falando, não vem boa coisa. E a palavra de Deus diz que Jesus seria chamado Nazareno. E ele será chamado Nazareno. Isso não era um elogio. Quando está falando isso a respeito de Jesus, era um deboche. Ele será chamado Nazareno, porque ninguém queria ser chamado de Nazareno. Ninguém queria ser vinculado àquela cidade. Mas Jesus vem e diz para Natanael, aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há nada falso. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu Jesus, antes que Filipe te chamasse, te vi quando estavas debaixo da figueira. Eu não sei o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira. A Bíblia não fala. Mas com certeza, ele estava ali sozinho e estava de tal forma que ninguém poderia vê-lo que ele estava ali. Porque ele ficou tão impactado quando Jesus disse que viu ele debaixo da figueira, que ele disse, só pode ter sido revelação de Deus, porque era impossível alguém ter me visto debaixo da figueira. Então ele viu que Jesus não era apenas um nazareno. Ele viu que Jesus tinha o poder de Deus. Meu irmão, a primeira coisa que Deus faz nas nossas vidas é quebrar todo o preconceito que pode ter de nós com outras pessoas ou das outras pessoas com nós mesmos. Se o poder de Deus está em nós, não há preconceito. Não importa de onde você veio, não importa a cidade que você nasceu, não importa o bairro que você nasceu, não importa quão triste foi o seu passado. Se o poder de Deus está em você, as pessoas reconhecerão o poder de Deus na sua vida. Se o poder de Cristo está em nós, as pessoas reconhecerão o poder de Deus em nós. É por isso que nós precisamos conhecer a Jesus, porque o poder de Deus, ele transforma qualquer coisa. O poder de Deus quebra qualquer preconceito. Eu acredito que a missão da igreja hoje é muito complicada. Porque a igreja hoje sofre preconceito. Se você chegar para pregar o evangelho em muitos locais, as pessoas vão falar assim, não quero saber disso não quero saber de igreja. Igreja é onde as pessoas roubam dinheiro, igreja é onde as pessoas falam mentira, eu não quero saber, as pessoas têm um preconceito, infelizmente, a respeito de nós, mas o poder de Deus é inconfundível. Quando o poder de Deus é manifesto, todo preconceito cai. E você pode dizer assim, mas eu fui alcoólatra, as pessoas me conhecem, sabem que eu bebia. Se o poder de Deus está na sua vida, meu irmão, não importa o que você foi no passado, Deus vai se manifestar através da sua vida. Natanael vira para Filipe, o que pode vir de bom de Nazaré?
E alguém pode falar, o que pode vir de bom de você? Alguém pode falar, o que pode vir de bom de mim? Realmente, de mim não pode vir nada de bom. De você, nada de bom. Porque tudo que há de bom em nós vem de Deus. Então, as pessoas têm que ver Deus na sua vida. E não aquilo que você foi, nem o que você é, mas aquilo que Deus te transforma todos os dias. Todos os dias. O que Deus nos transforma. Não há preconceito diante do poder de Deus. Não importa a cor da sua pele, não importa o tipo do seu cabelo, não importa a sua altura, não importa o seu sotaque, não importa o país que você nasceu, não importa a cidade que você nasceu. Se o poder de Deus estiver em você, Deus vai te usar. E Deus vai te usar, e Ele vai colocar o poder dEle em você. Amém? Glória a Deus. Deus manifesta o Pai nos relacionamentos, demonstrando que Ele vence qualquer preconceito. Ainda em João, no capítulo 4, tem um texto, um dos meus preferidos na palavra de Deus. Eu tenho certeza que muitos aqui já me ouviram pregar sobre a mulher samaritana. Eu já preguei sobre esse texto várias vezes. Várias vezes. Eu amo esse texto. Porque demonstra como Deus age. Deus é maravilhoso. A Bíblia fala sobre a multiforme graça de Deus. O que é a multiforme? Várias, muitas. Formas. As várias formas da graça de Deus atingir as pessoas. A cada um de nós. E fala da multiforme graça de Deus, exatamente porque quem define essas várias formas da graça dele atingir as pessoas, não sou eu nem você. Quem define a forma de Deus atingir as pessoas é o próprio Deus. E nós, como seres humanos limitados, nós não podemos colocar Deus numa caixinha e falar assim, Deus age só dessa forma. Ou falar, Deus age só dessa forma. Ou Deus age só dessa forma. Deus usa só esse tipo de música. Deus usa só esse tipo de pregador. Deus usa só esse tipo de igreja. Deus usa só esse tipo de templo. Não. É a multiforme graça de Deus. Deus usa o que Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. E isso depende dEle, não depende de mim ou de você. O que importa é que a graça dEle é manifesta. De alguma forma a graça dEle vai chegar até mim e até você. De alguma forma a graça de Deus vai chegar até as pessoas. Como a graça de Deus chegou até você? Para mim foi de uma forma. E a forma como a graça de Deus chegou até mim não é a mesma forma que chega até você. Para você chegou de alguma outra forma, mas a graça te alcançou. Nós não podemos definir Deus, colocar Deus numa caixinha e falar, Deus só age assim, ou Deus só age daquela forma. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Quem define é o Senhor. E Jesus, Ele escolhe uma mulher para manifestar a graça dEle, para se revelar como Deus. A gente pega o Evangelho de João aqui, Jesus ainda não tinha se manifestado como Deus. Ele ainda não tinha falado que Ele era Deus. Ele ainda não tinha falado que Ele era o Cristo. No versículo 25, a mulher diz assim, eu sei que o Messias, chamado Cristo, ou seja, o Salvador, vem. Quando Ele vier, nos explicará tudo. E Jesus se revela para aquela mulher, eu sou. Eu que falo contigo. Esse eu sou que Jesus usa é o mesmo eu sou que Deus usa para falar com Moisés. Quando ali na sarça ardente, quando Moisés é chamado para libertar o povo de Israel, e Moisés vira para Deus e fala, em nome de quem eu vou falar? E Deus, sendo o inominável, aquele que não é definido, Ele fala, eu sou o que sou. Não procure me definir. Eu sou o que sou. E Jesus diz para aquela mulher, usando essa mesma palavra, eu sou. Ele se revela como Deus para aquela mulher. Ele se revela como o Cristo. A primeira pessoa na face da terra que Jesus se revelou como Cristo. Que coisa maravilhosa. E quem era essa mulher? Primeiro, uma mulher. Que não tinha valor nenhum naquela época. Tinha valor, é claro, mas o valor de uso. Valor de dar filhos ou não dar filhos para o marido. Não tinha voz. Segundo, samaritana. Os judeus não se davam com os samaritanos. Era um conflito antigo, porque os samaritanos eram do povo de Israel. Eram israelitas, não sei como é que fala. Israelenses. Israelita é quem mora em Israel hoje, Tem uma diferença. Então eles faziam parte, mas depois da divisão do reino,
eles fazem, os samaritanos têm a capital em Samaria, se separam do resto do povo de Israel, e depois tem o exílio, eles se misturam com outros povos, eles viram um povo misturado, né? Para os olhos dos judeus, um povo impuro, mesmo sendo irmãos. Então, os judeus odiavam os samaritanos. E aquela mulher, era uma mulher que já tinha se divorciado 5 vezes. Jesus fala para ela, eu sei que você já teve 5 maridos, casou, divorciou, casou, divorciou, casou, divorciou, casou, divorciou, casou, divorciou, e agora o 6º que você está nem é seu marido, ou seja, você ainda está adulterando com alguém. Eu gosto muito de usar esse exemplo, né, para as mulheres que são casadas, porque a mulher vai conseguir pensar nisso muito mais do que o homem. As mulheres que são casadas, imagine que você está aqui na igreja, o seu marido sai, de repente você vai na esquina, seu marido está conversando com uma mulher que você sabe, que todos sabem, que já se divorciou 5 vezes e que inclusive está vivendo com um homem que nem marido dela é. O que você faria? O que você pensaria? Tenho certeza que muitos iam sair correndo, pegar no braço do marido, vem para cá, o que você está fazendo aí? E arrancar ele. Era exatamente uma mulher assim que Jesus estava conversando, só que há 2000 anos atrás. Nós estamos no século 21. Se hoje, no século 21, nós temos dificuldade em conviver com uma pessoa assim, imagina há 2000 anos atrás. E era um homem que estava, um judeu, conversando com uma mulher samaritana, sozinho. Na hora que os discípulos chegam lá, eles veem Jesus conversando com aquela mulher e ficam desesperados. O que ele está fazendo com aquela mulher? Mas eles não tinham entendido o que Jesus veio fazer. Jesus escolheu aquela mulher para se revelar como Cristo, para demonstrar para cada um de nós que a multiforme de graça de Deus não tem limite. Jesus vai fazer o que for preciso para alcançar aqueles que Ele quer alcançar. E Ele quer alcançar a todos. Meu irmão, não importa, minha irmã, não importa quão ruim seja tal pessoa que você quer que aceite Jesus, não importa quão difícil esteja a situação dela, Jesus vai fazer o que for preciso para alcançar. Jesus deixou todos os preconceitos do povo da sua época, de qualquer pessoa, inclusive os preconceitos de todas as épocas, que ainda deveriam de vir para trás, e falou, eu vou me revelar como Cristo para aquela pessoa. Ele poderia ter ido no palácio se revelar ao rei como Cristo, ele poderia ter ido ao templo, se revelar ao sacerdote, que era um servo do Senhor, ele poderia ter ido se revelar com um profeta, como Cristo, mas ele escolhe se revelar àquela mulher, que naquele momento era a escória da humanidade, era a mais rejeitada de todas as rejeitadas das pessoas. E nós muitas vezes querendo colocar limites em Deus, querendo colocar limites em Jesus, não, Deus age assim, Jesus age assim, Jesus vem e dá uns tapas no nosso rosto e fala, eu ajo da forma como eu quero, porque eu ajo por amor. E o meu amor vai alcançar quem eu quiser. O meu amor vai alcançar as pessoas. Jesus age por amor. E é o amor de Jesus que revela a Deus. Jesus revela o Pai através dos relacionamentos, da forma como Ele se relaciona com as pessoas. Outro encontro que Jesus teve com outra pessoa no capítulo 5, né, o paralítico de Betesda. Diz o texto que aquele homem estava naquela situação há 38 anos. Não fala muito bem no texto se ele estava paralítico há 38 anos, se ele tinha nascido assim, ele tinha 38 anos de idade, ou se havia 38 anos que ele estava ali no poço esperando, buscando chegar na fonte. Diz o texto que ali aquele poço, aquela fonte, de tempo em tempo, de certas ocasiões, descia um anjo, tocava naquelas águas, e quando o anjo tocava naquelas águas, a primeira pessoa que entrasse naquelas águas era curada de qualquer doença que ela tivesse. E aquele homem paralítico estava ali há 38 anos, não sei se ele já estava ali há 38 anos tentando, mas ele estava ali há muito tempo, e ele nunca conseguia, porque ele era paralítico, sempre que ele tentava chegar, alguém chegava primeiro que ele. E hoje pela manhã eu estava falando, meu Deus, eu pensando, não é possível que ninguém, não teve nunca, que pudesse parar e falar assim, espera aí gente, esse homem está aqui há muito tempo, vamos dar uma prioridade para ele, vamos deixar ele entrar. Ninguém,
Não teve um. E as pessoas, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, passando por ele. E as águas eram movidas, e sempre alguém passava na frente. E se alguém passava na frente, significa que o problema desse que passou na frente não era tão sério quanto o do paralítico. Mas isso demonstra como nós seres humanos somos. E nós somos egoístas até naquilo que é ruim. Né? Às vezes, né, é mais fácil compreender o egoísmo naquilo que é bom. Né? Igual criança, se eu estou chupando um sorvete, não um picolé, é bom. Então eu não vou querer dividir com o meu amiguinho, porque é bom, eu não quero perder, é tão bom que eu quero tudo para mim. Mas a gente vai ensinando a criança, vai aprendendo, quando adulto, que aquilo que é bom a gente tem que dividir com o próximo, né? Mas nós somos egoístas, nós não dividimos tudo. Mas o que é bom é compreensível. Mas nós somos egoístas muitas vezes diante de Deus, diante das pessoas, até naquilo que é ruim. Nós somos egoístas até no nosso sofrimento. Por quê? Não, o meu sofrimento é pior do que o sofrimento do outro, então a prioridade tem que ser minha. A minha doença é pior que a doença do outro. Nós queremos, muitas vezes, demonstrar até que aquilo que nós temos de ruim é melhor do que o do outro. Ah, não, a minha doença é pior que a sua. Ah, não, você está com dor de cabeça? Não, mas eu estou com o pé torcido. Ah, você está com isso? Mas não, mas eu estou com aquilo, eu estou pior que você. Né? Nós queremos competir até naquilo que é ruim. Eu acredito que essas pessoas que estavam vendo aquele paralítico ali, eles estavam manifestando apenas aquilo que é do ser humano, um egoísmo. Ninguém parou para pensar, opa, peraí, eu estou com a mão quebrada, tudo bem, mas eu estou conseguindo andar, será que eu não posso deixar esse que é paralítico e está aqui há 38 anos, será que eu não posso deixar ele passar na minha frente? Será que, né? Mas nós focamos nos nossos problemas, né? Não, Deus, me abençoa, porque eu estou tão triste, Deus, eu preciso tanto da bênção do Senhor, Deus, mas será que não tem alguém que precisa muito mais do que você? É claro que a bênção de Deus é suficiente para todos, não importa o tamanho dos problemas, mas muitas vezes nós fechamos tanto no nosso problema diante de Deus, e acredito, né, não posso estar errado não, porque até Deus espera um pouquinho e fala assim, não vou te abençoar ainda não, para você aprender a orar pelo outro primeiro, porque se eu te abençoar rápido demais, você vai se fechar na sua bênção, e você vai se esquecer do outro. Então, eu acredito que talvez Deus, muitas vezes, acho que várias vezes na nossa vida, Ele age assim. Sim, você está pedindo isso. Eu poderia te abençoar agora, porque o meu poder é capaz disso. Mas eu vou esperar um pouquinho, porque você precisa aprender mais um pouco. Nós precisamos aprender mais. Então, trabalha para o outro um pouquinho primeiro. Ajuda o outro primeiro. Deixa ele passar na sua frente. Abençoa ele primeiro, porque enquanto você abençoa, eu vou te abençoando. Enquanto você trabalha pelo próximo, eu trabalho por você. Mas vai trabalhando, né? É o texto que a gente vai falar, o próximo texto fala sobre isso, a multiplicação dos pães. A multiplicação, ela não aconteceu, né? Não foi assim, Jesus não pegou os pães e os peixes e multiplicou tudo para depois distribuir. Não foi assim. Ele poderia ter feito isso? Poderia. Ele poderia ter pego os pães, os peixes, fala assim, o que tem? Traz aqui. E falado, multiplica. E ter multiplicado. Apareceu um monte de pão, assim, uma montanha de pão. Né? Vários peixes. E as pessoas começaram a vir e pegar. Mas ele não fez isso. Ele pega o pão e parte. E passa para o próximo. E ele fala, faça o mesmo. Façam o mesmo. E enquanto o próximo parte o pão e passa para o outro, e passa para o próximo, parte o pão vai multiplicando. O que isso significa? O que isso ensina para nós? Que Deus poderia pegar a nossa vida e fazer tudo de uma vez, para depois nos mandar fazer. Ele poderia pegar a igreja, nós aqui, e falar assim, eu vou dar tudo que vocês precisam para fazer as coisas. Ele poderia dar, toma. Mas para nós aprendermos, ele fala assim, vai fazendo, enquanto isso eu vou dando. Pega o pão e parte, enquanto isso eu vou multiplicando. Meu irmão, não adianta você esperar estar pronto para querer começar a fazer algo para Deus. Você não vai estar pronto. Ninguém aqui está pronto. Eu não estou pronto, pastor Diego não está pronto, pastora Carolina não está pronto, pastor Zé Maria não está pronto. Nós estamos a cada dia prosseguindo
em conhecer ao Senhor. Estamos a cada dia no processo de melhora de Deus, mas nós não estamos prontos. O processo final só vai chegar quando nós morrermos e formos para o Senhor, ou quando Jesus arrebatar a sua igreja, mas até lá nós estamos num processo dia a dia. Então, nós não temos o privilégio de falar assim, eu vou esperar eu estar totalmente pronto para servir ao Senhor. Não, não tem como. Deus trabalha em nós exatamente falando assim, você não está pronto, eu sei disso, mas vai trabalhando. Enquanto você vai trabalhando, eu vou te melhorando. Vai servindo. Enquanto você vai servindo, eu vou te melhorando. Enquanto você vai servindo, eu vou te ensinando. Não, mas eu tenho esse pecado ainda, eu ainda faço isso, eu faço isso. Vai trabalhando. Vai servindo. Vai se dedicando ao Senhor. Enquanto você vai trabalhando, vai servindo, vai se dedicando ao Senhor, Deus vai te melhorando. Se nós sentarmos no banco, se nós sentarmos na poltrona e falar assim, Deus, eu sou pecador, então só vou sair daqui quando o Senhor me deixar totalmente santo, aí eu vou servir. Meu irmão, você vai ficar sentado no banco, na poltrona da sua casa, o resto da sua vida, você não vai servir. Porque Deus vai nos melhorando no processo. Deus vai nos melhorando enquanto nós vamos trabalhando. Enquanto nós vamos servindo. E Jesus nos mostra na multiplicação do pão que Ele vai fazendo isso, todos participam do milagre. Jesus falou assim, não, o milagre vai acontecer, mas eu não vou fazer um milagre sozinho. Pega o pão e parte também. Todos participam do milagre. Até o menorzinho lá, ele pegou o pão e partiu. E o milagre foi feito através da vida dele. Jesus, ele pode chegar e fazer o milagre sozinho. Mas ele escolheu, ele desejou que o milagre seja feito através de nós. Que cada um de nós pegue um pão e parta e compartilhe com o próximo. Aí o milagre vai acontecendo. Ele quer fazer através de nós. E por que ele faz isso? O texto, né? Capítulo 6, versículo 5, fala assim, Jesus erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe, onde compraremos pão para toda essa gente comer? E lá no versículo 15 fala assim, Jesus, sabendo que viriam arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. O milagre acontece, Jesus usa as próprias pessoas para o milagre. Mas qual foi a motivação do milagre? A necessidade das pessoas. Todo milagre na palavra de Deus aconteceu porque tinha alguém necessitado precisando. Aconteceu porque tinha alguém chorando. Aconteceu porque tinha uma mãe clamando. Aconteceu porque tinha um pai em lágrimas. Aconteceu porque tinha alguém angustiado. E Deus intervém na vida daquela pessoa porque Ele vê a necessidade. Jesus nunca fez um milagre. Deus nunca fez um milagre para mostrar que Ele é Deus. Jesus nunca fez um milagre para mostrar que Ele é poderoso. Ele fez um milagre porque as pessoas precisavam. Qual é a nossa motivação quando nós queremos que Deus faça um milagre? Será que é para provar que Deus é Deus? Deus não precisa, meus irmãos. Inclusive, nós não precisamos defender a Deus. Amém? Eu vejo muitas pessoas falando assim, você viu, né, lá a escola de samba fez isso, né, mostrando o diabo pisando em Jesus, e daí? Eu sei quem Jesus é, e Jesus sabe muito bem quem Ele é, e Jesus sabe muito bem que Ele é vencedor. Meu irmão, Jesus é Deus. Eu não tenho a ousadia de querer defender Deus. Eu vou defender alguém que é todo poderoso. Deus sabe muito bem se defender. Pena daqueles que vão contra Deus. Pena deles. Mas nós não precisamos ficar defendendo Deus. O próprio Deus se defende. Chegará o dia, como foi dito aqui, que todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, querendo ou não. Esse dia será de alegria para muitos, e infelizmente de dor e tristeza para outros. Mas Deus se defende. Deus se defende. Então todo milagre que Jesus fez não foi para se mostrar, não foi para ganhar tapa nas costas, não foi para ter reconhecimento, mas foi porque alguém precisava. Todo milagre é motivado por uma necessidade real e não por um capricho do ego. Não busque fazer as mesmas obras que Jesus fez para que você tenha um reconhecimento.
de que as pessoas dizem: olha, aquele homem é um homem de Deus. Não, suma, meu irmão, desapareça, porque foi isso que Jesus fez. Após realizar o milagre, o versículo 15 diz: Jesus, sabendo que viriam arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Jesus saiu e foi sozinho, ficar sozinho no monte, porque ele não precisava de tapinha nas costas. Ele sabia muito bem quem ele era. A sua identidade estava muito bem definida nele. Ele sabia que ele era filho do Deus Altíssimo. Quem você é, meu irmão? Tenha isso na sua mente. Você é filho e filha do Deus Altíssimo. A sua identidade é muito bem definida. Ainda que ninguém reconheça, ainda que ninguém bata nas suas costas, o Pai sabe exatamente quem você é. O Filho, Jesus, sabe exatamente quem você é. E o Espírito Santo sabe exatamente quem você é. E Ele está em você, te selando, mostrando que você é filho de Deus. Faça tudo porque as pessoas precisam, não porque você precisa. Aqui eu poderia falar vários textos, né? A gente pode pegar o Evangelho de João, Evangelho de Mateus, Lucas, Marcos, ver várias coisas que Jesus fez, demonstrando como ele se relacionava com as pessoas, demonstrando o conhecimento que ele tinha de Deus, demonstrando a Deus de forma prática. E por que eu estou falando tudo isso? Porque nós começamos falando de conhecer a Jesus, e não existe conhecer a Jesus de uma forma teórica. Nós precisamos andar como ele anda. Nós estamos caminhando, já estamos no fim dos tempos. A igreja precisa se revelar como Deus quer que ela se revele. A igreja precisa se revelar como a noiva de Cristo. Nós precisamos nos revelar como filhos de Deus. E só faremos isso se nós realmente andarmos como Jesus andou, praticarmos o que Jesus fez. E Jesus mostrou a Deus no relacionamento com as pessoas. No relacionamento com as pessoas. Abra sua casa, meu irmão. Abra sua casa para que as pessoas estejam lá. Como foi dito, né? Nós não nos relacionamos com pecadores, nós nos relacionamos com os iguais. Abra sua casa para que as pessoas estejam lá e possam comer com você. Enquanto comem com você, elas vejam Jesus, mesmo que você não fale nada para eles, mas eles vão ver Jesus através da sua vida. Mas você fala assim: não, eles não vão ver Jesus através da minha vida não, porque eu sou falho, eu sou pecador. Não, nós sabemos de tudo isso, mas o poder de Deus será manifesto na sua vida, e o poder de Deus é inconfundível. Para nós encerrarmos, João ainda, capítulo 13, João capítulo 13, versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: o que eu faço não o sabes agora, mas o compreenderás depois. Diz Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse Jesus: aquele que já banhou não necessita de lavar-se, senão os pés. No mais está todo limpo. Ora, vós estás limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem o havia de trair. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retomou suas vestes, voltou para a mesa e perguntou: entendeis o que eu fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar também os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Né?
esse texto que a maioria conhece, Jesus lavando os pés dos discípulos. Primeira coisa aqui que a gente pode ver, Pedro, né? Pedro vira para Jesus e fala assim: Senhor, não, o Senhor não vai lavar meus pés. E Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Porque lavar os pés era um serviço feito pelos escravos, né? E um serviço, vamos dizer assim, rejeitado, né? Tanto que era feito pelos escravos, um serviço sujo, porque eles andavam, né, naquelas terras lá, os pés já trincados, então era um serviço meio difícil de fazer. Mas a essência de Jesus é servir. A essência de Jesus é se doar. A essência de Jesus é fazer aquilo que os outros não esperam. A essência de Jesus é servir, servir, servir. Então, quando Pedro fala assim: não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés, Jesus fala para ele: Pedro, isso faz parte de mim. Isso é quem eu sou. Não tem como tirar isso de mim. Ou você deixa que eu lave os seus pés, ou você não tem parte comigo. Por quê? Se você não quer que eu te sirva, você não me quer por completo, porque é a minha essência, eu não posso deixar de fazer isso. A minha essência é servir. Aí Pedro, exagerado, né? Não, Senhor, então não lava só os pés, não, eu quero ter parte contigo, totalmente. Me lava por completo, a cabeça, as mãos, o corpo, os pés, lava tudo. E Jesus vira para ele e fala: Pedro, vocês já estão limpos, né? A palavra que eu tenho vos falado já tem limpado vocês. Vocês já foram lavados na cabeça, nas mãos. O que isso quer dizer para nós, né? Jesus está falando: é necessário que vocês lavem apenas os pés. Nós já fomos lavados e remidos no sangue de Jesus, amém? Todos nós aqui, amém? Amém? A sua cabeça já foi lavada, o seu corpo já foi lavado, as suas mãos já foram lavadas, a sua boca já foi lavada. Você já recebeu a salvação em Cristo Jesus. Você não precisa mais ser lavado na cabeça, nas mãos, porque você já foi lavado por Jesus, você já foi lavado pela palavra. Mas os nossos pés é o que toca o chão. Os nossos pés, né, são o que toca o mundo. Os nossos pés, ainda que a nossa cabeça já esteja limpa, ainda que todo o nosso corpo esteja limpo, tudo esteja voltado para o céu, esteja voltado para Deus, os nossos pés ainda tocam o mundo. Então os nossos pés constantemente precisam ser lavados. Nossos pés precisam ser lavados constantemente, né? Porque pode ser que se eu pare de lavar os meus pés, a sujeira possa começar a subir e eu começar a ficar sujo novamente. Então Jesus disse: não, vocês já estão limpos, apenas tomem o cuidado de lavar os pés constantemente. E aqui entra o ponto principal que Jesus está falando: como que essa lavagem dos pés é feita? Eu não posso lavar os meus próprios pés. Quem lava os meus pés? Se eu estou aqui, já fui lavado, mas os meus pés ainda estão em contato com o mundo, quem lava os meus pés? Eu não posso lavar os meus pés mesmo. Eu ouvi algumas pessoas falando: Jesus, sim, mas não é Jesus. Jesus deixou uma orientação. Ele disse: assim como eu fiz, lavem os pés uns aos outros. Quem lava os meus pés é a igreja. Quem lava os meus pés é o pastor Valteci, pastor Diego, o irmão, o bem, né? É cada um de vocês. E quem lava os pés de vocês? A pessoa que está do seu lado, eu, o outro ali. Nós temos que lavar os pés uns aos outros. Deus fez assim por quê? Para que nós não nos tornássemos independentes. Nós não ficarmos sozinhos: eu já fui limpo pela palavra de Deus, agora eu vou ficar sozinho, vou lavar meu pé sozinho. Não, nós não podemos lavar os nossos pés. Nós temos que lavar os pés uns aos outros. Por que a gente vem na igreja, né? Porque é essa comunhão que lava os pés uns aos outros. É essa comunhão que tira aquilo que vem do mundo, da sola dos nossos pés. É essa comunhão, é a igreja. A igreja não é o templo, não é esse quadrado aqui, mas é a igreja onde os irmãos estão reunidos. Pode ser na célula, na nossa casa, pode ser em algum local onde há comunhão. Aqui é um momento que nós podemos nos encontrar de uma forma maior e há mais possibilidade de nossos pés serem lavados, porque há mais pessoas para lavar os nossos pés. Nós não podemos perder isso, meus irmãos. A estratégia do diabo é tirar-nos da comunhão, é nos tirar da igreja para que nós fiquemos sozinhos.
Só que se nós ficarmos sozinhos, nós teremos dificuldade. Na verdade, nós não conseguiríamos lavar os nossos pés sozinhos. E essa sujeira do mundo pode começar a subir. Nós já fomos limpos, nós já fomos lavados, mas nós precisamos da igreja para lavar os nossos pés, dia após dia, até que Jesus venha. É fácil? Não. Mas é exatamente nessa obra que, enquanto eu me abaixo para lavar o pé de um, e outro se abaixa para lavar o meu pé, nós entendemos a realidade uns dos outros, nós passamos a compreender uns aos outros. Se eu ficar sozinho, lavando o meu pé sozinho, eu vou ficar olhando só para mim. Eu olho para o meu corpo e fico lavando só a mim mesmo. Mas quando eu deixo outra pessoa lavar os meus pés, aquela pessoa está me vendo. Quando eu olho para outra pessoa e lavo os pés dela, eu olho para aquela pessoa e começo a ver as feridas daquela pessoa. Eu começo a ver, opa, seu pé está machucado. Deixa eu colocar um curativo aqui. E a pessoa vai ver nos meus pés, olha, seu pé está machucado. E nós começamos a ver que nós não machucamos, só eu tenho machucado. Nós passamos a ver que os outros também se ferem, que os outros também precisam ser limpos. Por isso Jesus disse, lavem os pés uns aos outros. Assim como eu vos servi, sirvam uns aos outros. E Jesus não lavou o pé de Pedro porque ele merecia. Jesus não lavou o pé de Pedro porque Pedro era legal, porque Pedro era bonzinho, porque Pedro era gente boa, porque Pedro era... Não. Jesus lavou os pés de Pedro exatamente porque Pedro não merecia nada. Não merecia nada. E Jesus não escolheu a quem ele ia lavar o pé, ele lavou o pé de todos. O pé de todos. Inclusive o do traidor. Ele lavou o pé a todos. Nós não podemos escolher, meus irmãos, como igreja, infelizmente, vou te dar essa notícia, como igreja nós não podemos escolher. Como igreja, quando eu aceito a Jesus, no pacote vem igreja. Quando eu aceito a Cristo, entenda, quando eu falo igreja não é parede, igreja é a igreja de Cristo, todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, todos aqueles que entregam a sua vida para Deus, isso é igreja. Então, quando nós recebemos a Cristo, no pacote vem a igreja, nós não escolhemos quem serão nossos irmãos, nós não temos esse privilégio, e na verdade nem é um privilégio. Deus se manifesta na diversidade, Deus se manifesta na diferença, né? Deus se manifesta naquele que fala mais alto e naquele que fala mais baixo. Deus se manifesta naquele que é mais exaltado e naquele que é mais calmo. Deus se manifesta naquele que é pretinho e naquele que é branquinho. Deus se manifesta na mulher e se manifesta no homem. Deus se manifesta na criança, se manifesta no velho. A glória de Deus está na diversidade de cada um de nós. Diversidade de característica física, diversidade de personalidade, diversidade de temperamento. Deus se manifesta, nós não podemos escolher. Nós não podemos fazer isso, isso é pisar a Cristo. Porque Cristo não fez isso. Jesus não falou assim, opa, peraí, esse aqui é mais bonitinho, vem cá para mim. Esse aqui é assim. Não, Jesus não faz isso. Ele morreu por todos. Ele se entregou por todos. Ele lavou o pé de Pedro, de João, de Mateus, de Judas. Judas era diferente de João, João era diferente de Pedro. Ele lavou o pé a todos. Todos com seus problemas, todos com as suas dificuldades. Nós temos que lavar os pés uns aos outros, servir uns aos outros. Como Jesus lavou. Como Jesus fez. E aí sim, nós estaremos prontos para chegar aonde Jesus quer que a gente chegue. No versículo 12 do capítulo 14. Antes Jesus tinha falado que quem vê o Pai, quem vê a Jesus, quem o vê o Pai. E ele continua falando assim, versículo 12, capítulo 14. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E farei tudo o que pedides em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho.
Se me pedires alguma coisa, em meu nome eu farei. É tempo da igreja começar a fazer as obras que Jesus fez. É tempo da igreja começar a fazer as obras maiores que Jesus fez, porque foi isso que ele falou. Mas nós não faremos as obras maiores que Jesus fez, enquanto nós não formos igreja. Semana retrasada eu preguei e finalizei falando sobre isso. Eu acredito que é isso que Deus tem para falar. Nós temos que ser igreja. Porque o mundo precisa que os filhos de Deus se manifestem. Nós estamos chegando no tempo onde a glória de Deus será manifesta. E a glória de Deus, o poder de Deus é inconfundível. Como eu disse no início, não importa quem você é, não importa de onde você veio, não importa da cidade de onde você veio, se o poder de Deus se manifestar, e o poder de Deus, meus irmãos, vai manifestar. O poder de Deus vai se manifestar. A questão é quem está disposto para que o poder de Deus seja manifesto através da vida dele. Quem está disposto a ser como Jesus, a servir como Jesus, a se abaixar como Jesus, a se humilhar como Jesus, a abrir mão da sua opinião como Jesus, a abrir mão daquilo que pensa como Jesus, a servir, a se doar, se dar, morrer para si mesmo. Quem está disposto para que o poder de Deus se manifeste? Porque é tempo da igreja ser igreja. É tempo de fazermos obras maiores que Jesus fez, porque Ele disse isso. Eu estou cansado de viver teoricamente, meus irmãos. Eu tenho falado com Deus, eu quero conhecer o Senhor, mas eu quero conhecer o Senhor verdadeiramente. Eu quero que a palavra do Senhor realmente seja... Eu quero que as obras que o Senhor falou que nós faríamos aconteçam, não para que eu receba tapa nas costas, Deus, não para que o meu nome seja glorificado, porque a palavra do Senhor diz que é no seu nome, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que aqueles que necessitam sejam alcançados. As pessoas precisam ser alcançadas. O mundo está angustiado, o mundo está sofrendo, as pessoas estão sofrendo, nós estamos sofrendo. Nós estamos sofrendo porque nós não estamos vivendo como Jesus. Nós estamos angustiados porque nós não estamos vivendo como Jesus. Eu tenho certeza que muitos aqui saem do culto no domingo, chegam em casa na segunda-feira e ficam angustiados muitas vezes, sem saber o que fazer, sem entender o que Deus está fazendo, sem entender por que não está com vontade de vir na igreja, sem entender por que não está com vontade de orar, sem entender por que não está com vontade. Por quê? Porque nós precisamos conhecer a Jesus. Nós precisamos que o poder de Deus se manifeste nas nossas vidas. Nós precisamos do poder de Deus. E que essas obras aconteçam através da igreja. Os milagres acontecem através da igreja, não é através de uma pessoa individualmente. Se nós temos falhado como igreja ainda em curar, em libertar, em realizar prodígios, milagres, é porque nós temos buscado fazer isso individualmente, sozinho. Deus não quer que você vá sozinho para o monte e ore, buscando o poder de Deus sozinho. Deus não quer que você fique sozinho buscando o poder de Deus. Deus não quer dar o poder de Deus para você sozinho. Deus não quer dar o poder dele para mim sozinho. Deus dá o poder dele para a igreja, para que através da igreja o nome dele seja glorificado e ninguém se sinta na tentação de tomar a glória de Deus para si. Vamos lavar os pés uns aos outros, vamos ser como Jesus, vamos conhecer a Jesus, vamos praticar a Jesus, e assim o mundo vai conhecer a Jesus, através das obras que Jesus fez. Amém?